Eu sou o pastor Cristóvão, eu sou hoje pastor da igreja Enviatiante, eu fui fundador dessa igreja, sou o fundador dessa igreja. E eu me converti aos 14 anos ali para os 15 anos de idade, né? Com aproximadamente 14 para 15 anos eu me converti, mas eu sempre fui um adolescente muito rebelde, então eu me meti em confusão, em briga, né? Assim, eu era muito violento, tinha, sabe, muitas experiências com briga, brigava muito na rua, e naquela época não era tão como é hoje, né? Que hoje qualquer coisa um mata o outro, mas naquela época tinha muitas essas brigas de rua, essas brigas de gangue, né? E eu sempre estava envolvido nesse tipo de briga, e enfim, eu também era um filho que respondia meus pais, minha mãe, né? Eu fui criado sem pai, então isso teve um peso também sobre a minha vida, sobre a minha criação, sobre a minha educação. Então nesse tempo aí, nesse tempo de vida, eu tive várias experiências, né? Conheci mulheres, nunca cheguei a usar droga, né? Meu negócio era mulheres e briga, então eu era muito violento e gostava muito de namorar. E nesse espaço de tempo, eu tinha um tio que sempre me evangelizava, ele sempre falava de Deus, falava de Jesus, me ensinava muitas coisas da Bíblia, mas eu sempre fui católico, então assim, eu tive uma educação católica muito forte, eu fui coroinha, primeira comunhão, catequese, me batizei na igreja católica, então eu sempre tinha esse desejo de conhecer algo espiritual, eu tinha esse anseio pela espiritualidade muito forte dentro de mim, né? Só que eu sabia que era algo vazio, eu sentia falta de algo realmente que preenchesse. Nesse espaço de tempo, meu tio começou a falar para mim de Jesus, começou a falar quem era Deus, e aí eu comecei a ter algumas experiências com o Senhor. E eu lembro de uma experiência que me marcou, né? Teve um dia que aqui na Bahia a gente tem uma fruta chamada cacau, né? É a fruta que faz o chocolate, a amêndoa do cacau faz o chocolate. E aí a gente come muito essa fruta aqui. E eu comi essa fruta verde. Só que eu comi muito dessa fruta, com as amêndoas e tudo junto, e acabou que eu comecei a sentir uma dor insuportável, uma dor de barriga, né, uma cólica muito forte, e eu ia pro médico, voltava, e nada dessa dor passar, sentia muita dor mesmo. E aí teve um dia que eu tinha acabado de voltar do médico, e esse meu tio chegou na minha casa, e ele entrou no quarto, eu lembro como hoje eu estava em cima da cama, deitado, sentindo muita dor, e aí ele me fez uma pergunta, ele falou assim: olha, se eu orar por você, você acredita que você vai ser curado? E ali eu falei: eu acredito que eu vou ser curado. Ele estendeu as mãos e ele não tocou em mim, mas quando ele começou a orar, eu senti que veio uma presença inexplicável, um fogo. Eu começava a suar, minha roupa começou a ficar com muito suor, e de repente, quando ele terminou de orar, eu não sentia mais nada, absolutamente nada. Naquele dia eu tive uma experiência real com Cristo. Eu falei: cara, existe algo que está além do que eu aprendi até hoje, né? Eu tive aquela experiência de cura, aquilo marcou muito a minha vida. E aí depois disso eu ainda fiquei, acredito que 1 ou 2 anos sem entregar minha vida para Cristo, mas aquela experiência marcou muito a minha vida. Eu lembro que um determinado dia eu me meti em uma confusão, né, e eu briguei ali com vários outros jovens, foi uma pancadaria que só, e naquele dia eu tive que ser escoltado para casa no carro da viatura, numa viatura de polícia, e aquele foi muito vergonhoso para minha mãe, né, e foi muito vergonhoso para mim também, e ali começou o processo da minha conversão, realmente, que eu decidi, eu falei: cara, eu preciso mudar, isso aqui não dá para continuar. E aí eu comecei a frequentar algumas igrejas evangélicas, mas ainda não tinha me decidido, né? E Deus, ele tem umas formas incríveis, né, de nos alcançar. Deus, eu sempre costumo dizer que a gente não compreende os planos de Deus, eles estão muito além da nossa compreensão, mas Deus tem umas formas incríveis de agir. E eu tinha uma cachorrinha de estimação, uma pinche, o nome dela era Mel, né? Eu amava muito aquela cachorrinha. E teve um dia que a minha avó deixou cair um pouco de inseticida próximo à ração dela, e ela comeu aquela ração, e acabou que a ração estava contaminada com inseticida. E aquela cachorrinha começou a apresentar um aspecto de que ia morrer. E eu fiquei muito triste, porque eu amava muito aquela cachorra, e eu decidi fazer uma oração. Eu lembrei que Deus tinha me curado. Eu falei: ué, vou orar aqui também pela cachorra, para ver se a cachorra é curada, né?
E eu falei, Deus, se o Senhor é real mesmo, eu peço que o Senhor cure essa cachorrinha. Agora, se o Senhor curar essa cachorrinha, eu vou para a igreja e dessa vez eu vou me converter de verdade e vou ser um servo do Senhor. E aí sabe o que aconteceu? Na manhã seguinte a cachorra ficou boa, milagrosamente ela foi curada. E aí eu lembro como hoje era um domingo à tarde, estava passando o programa do Faustão. Aí deu aquela marisia de domingo, eu falei, não vou na igreja hoje não, tal. Não vou aceitar Jesus hoje não, talvez um outro dia. E aí eu lembro que na manhã seguinte a cachorra voltou ao mesmo estado que ela estava, como se fosse morrer. E aí minha consciência ficou muito pesada, eu falei, cara, se a cachorra morrer vai ser culpa minha. Aí eu decidi fazer outra oração para ver se funcionava. Eu falei, Deus, agora é de verdade. Se essa cachorra estiver curada, eu vou ser um servo teu. E aí sabe o que acontece? No outro dia a cachorra foi curada. Aí eu falei, não, agora tem que ser. Aí eu procurei uma pessoa na época e eu falei, olha, eu queria ir em tal igreja. Ela falou, olha, eu sou daquela igreja. Eu falei, então eu vou naquela igreja, vou ser crente de lá. Aí ela falou, então eu vou te apresentar o pastor. E o pastor trabalhava nessa mesma escola, ela chamou o pastor, me apresentou. Aí eu falei, agora tem uma coisa, você me busca em minha casa, tal horário e eu vou pro culto. O culto começava às 7, 7h30. E aí eu fui, me arrumei, fiquei esperando e a pessoa nada de vir me buscar. Aí eu falei, não, eu vou pro culto hoje. Que aí eu peguei e fui pra igreja. E lá teve todo o culto, eu não entendi nada do culto, pra falar a verdade. Não entendi nada, não lembro de nada. Mas eu lembro de que na hora que o pastor chamou pra ir na frente, eu fiquei assim, tomara que um irmão venha aqui me chamar, perguntar se eu quero aceitar Jesus. Mas não veio ninguém. Aí eu falei, não, mas hoje eu tô decidido, hoje eu vou. E aí eu fui, levantei minha mão e naquele momento eu decidi que eu caminharia com Cristo. E aí eu comecei a aprender, então não faltava um culto, todo culto eu estava na igreja, culto de estudo, estudo bíblico, aula para novo convertido, todo culto eu estava na igreja aprendendo, buscando do Senhor. E aí eu comecei a crescer, eu comecei a me desenvolver e daí eu comecei realmente a me envolver nas coisas da igreja. Mas eu lembro que um ano depois disso, eu fui para uma praia e chega lá nessa praia eu conheci uma moça e eu comecei a namorar com essa moça e a gente se envolveu ali e tal, eu fiquei bem envolvido com ela. Mas quando eu saía ali daquele momento, à noite, eu pegava o rádio e ligava o rádio na AM e ficava tentando sintonizar em uma rádio gospel. E toda vez que eu ligava essa rádio, eu ouvia Deus falar comigo, eu chorava muito, porque eu sabia que eu estava longe do que Deus tinha para minha vida, eu sabia que não era aquilo. E aí eu lembro que um dia Deus falou muito comigo e o cara falou que tudo que o cara falava na rádio, eu disse, cara, Deus está falando comigo e eu vou tomar uma decisão. Aí no outro dia seguinte, eu falei pra moça, olha, eu não quero mais estar com você, Deus está falando muito comigo, eu sei que eu estou errado, eu sei que não é isso. E aí eu terminei com ela. E aí, nesse mesmo tempo, eu conheci um rapaz que ele ia orar no monte, né? Toda tarde ele ia pro monte. E aí ele me chamou, falou, irmão, vamos no monte e tal, vai ser uma bênção o monte. Eu falei, cara, eu não vou não, porque eu tô meio assim, tal. Aí ele falou, o monte é 4 horas, você vai orar, até dar 4 horas, você pede perdão a Deus aí, 4 horas eu tô aqui pra te pegar. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, não vou no monte não, porque, sei lá, eu não tô bem. Eu tinha aquela mentalidade naquela época que você só podia ir no monte se você estivesse bem, mas não faz sentido, né? Você vai buscar o Senhor, então independente de como você estiver, você tem que buscar o Senhor. Aí eu pensei, ele falou que vem 4 horas, quando der 3 horas, eu der ali 4h30, por ali, eu saio fora. E aí quando deu 3 horas, o cara chegou lá, meu irmão, 1 hora antes. Aí não tinha como fugir. Eu fui pra esse monte, chegou lá nesse monte, era uma galera pentecostal assim, aquela, sabe, era uma coisa muito de Deus mesmo. E aí tinha um cara que orava pelo pessoal, e aí, sabe aqueles irmãos do manto, do reteté mesmo, do mistério. Aí o irmão colocava a mão assim, o povo caía, pá. Eu falava, cara, eu tô quebrado, que você quer botar a mão aqui na minha cabeça, eu tô ferrado. E aí resolveu que esse cara não orou por mim. E aí eu falei, glória a Deus. Aí tava perto da hora de terminar, eu falei, vai acabar o monte, eu vou pra casa. E aí teve uma moça que falou, não, mas antes de ir embora a gente sempre ora porque a gente tá aqui a primeira vez. Aí vai eu lá pro meio do círculo. Aí veio uma moça, orou por mim. E enfim, não foi ele que orou. Mas quando eu voltei pro meu lugar, eu pego na mão de quem? Daquele cara.
Aí ele falou bem assim no meu ouvido, ó, não era essa oração que era para ter sido feita por você, mas amanhã eu vou te encontrar e converso com você. E aí no outro dia ele foi lá onde eu tava, na barraca, né, no restaurante do meu pai, e ele falou, cara, Deus falou comigo que ele permitiu que você passasse tudo isso, mas a sua vida nunca mais vai ser a mesma depois desses dias. E naquele dia eu entendi que eu precisava dar uma resposta a Deus. Eu falei, Senhor, a partir de hoje, nunca mais eu volto atrás, nunca mais eu vou negociar a minha vida e o meu relacionamento com o Senhor. E faz exatamente daquele dia 14 anos, né? Eu tenho hoje 31 anos de idade, me converti com 14 anos, né? E então eu conto de fato a partir depois daquele dia como se fosse a minha verdadeira conversão. Então a partir daquele dia realmente eu decidi viver com Deus. E aí quando eu voltei para minha igreja, assim que eu cheguei, o pastor me chamou e disse assim, vou te colocar para pregar no culto dos novos convertidos. Cria em mim um coração puro, um coração limpo. Amém, queridos? Deus quer criar em você um coração puro. Deus quer fazer de você uma nova pessoa. O meu chamado começou quando eu voltei dessa experiência que eu tive. Aí eu voltei, quando eu voltei o pastor chegou pra mim, ó, muito novo convertido, eu era novo convertido, vou te colocar pra pregar. Eu falei, cara, eu vou sim. E aí comecei a estudar, comecei a me preparar. Nunca tinha pregado na vida, nunca tinha falado na frente, eu falei, eu vou. E eu lembro como hoje comecei a estudar, lembro até a pregação que eu preguei, cresci na graça e no conhecimento, né? E aí depois que eu preguei, as pessoas vieram pra mim e falaram, cara, é a primeira vez que você prega? Eu falei, é a primeira vez. Eu falei assim, não, é muito poderosa a sua pregação e tal. E eu falei, cara, então você é um pregador. E aí eu comecei a estudar muito a Bíblia, comecei a estudar muita palavra. E então eu comecei a pregar muito na igreja. Eu não era batizado na época, minha mãe não permitia que eu me batizasse naquele momento. E eu comecei a pregar sem ser batizado, ali tudo envolvido e tal. E aí Deus começou a me chamar para missões. Só que a minha igreja, por ser uma igreja batista na época, falava muito dos missionários que eram perseguidos, dos missionários que sofriam. E eu via toda aquela história de sofrimento e dizia, cara, eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu não vou ser missionário. E aí teve um dia que uma missionária tinha acabado de chegar da África, o nome dela era Rita Smith. Ela estava pregando, ela pregou sobre o chamado de Isaías. E em um determinado momento ela falou uma frase que entrou no meu coração como uma flecha. Ela falou assim, o que vale a sua vida se não estiver no centro da vontade de Deus? Naquele momento eu percebi que a minha vida, mesmo sendo um cristão, não estava no centro da vontade de Deus. Naquele momento eu vim no altar e disse sim para o chamado do Senhor. E ali eu comecei a me envolver com tudo que se relacionasse a missões. Comecei a fazer evangelismo, impacto missionário, comecei a promover várias coisas de evangelismo, de missões, até quando eu completei 18 anos. E quando eu completei 18 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência em viajar para fora da minha cidade, para uma base missionária, para fazer uma escola de férias. E lá eu passei um mês aprendendo sobre evangelismo, aprendendo sobre missões, que foi na Jocum, né, Jovens com Missão. E aí eu saí dali dizendo, olha, eu vou voltar e vou fazer uma outra escola que demoraria 6 meses para que eu pudesse aprender mais. Passou alguns meses, eu decidi voltar e aí eu fiz essa escola. E quando eu voltei de lá, então eu comecei a trabalhar muito na igreja local. E eu fiquei aproximadamente 7 anos no Ministério de Evangelismo, no Ministério de Missões. Aí teve um dia que eu retornei de São Paulo e Deus falou comigo, olha, chegou o tempo que eu vou transicionar o teu ministério, você agora vai fincar raízes e você vai implantar igrejas. E foi quando nasceu a primeira congregação nossa na cidade de Itacaré. A gente implantou uma igreja ali. Eu fui para essa cidade
para trabalhar. Só que quando chegou lá, a gente começou o evangelista em ação, né? Começamos a falar de Jesus e as pessoas começaram a se converter. Daqui a pouco a gente tinha 25 pessoas, 30 pessoas, e a gente precisava ensinar aquele povo, pastorear aquele povo. E ali a gente implantou uma igreja. E aí, um ano e alguns meses depois, Deus me mandou para a cidade de Aldeia Leal, que é essa cidade onde eu estou hoje pastoreando. E aqui a gente já vai fazer aí aproximadamente 6 anos pastoreando essa cidade. E Deus tem feito uma obra extraordinária aqui. E dentro desse chamado, Deus falou comigo que a gente fundaria uma base missionária. E dentro desse chamado, Deus falou comigo que a gente fundaria uma base missionária, né? Então assim, agora a gente comprou um terreno, né, que a gente já vai começar a construir toda a estrutura da igreja. E a gente está orando para o segundo terreno, que é o terreno da base missionária, onde a gente vai treinar jovens, né? E o nome da igreja é Igreja Enviar, né? E esse enviar foi uma visão que Deus me deu de um arqueiro lançando flechas, né? Ele enviando flechas, e essas flechas tocavam em várias partes, em várias nações. E o Senhor falou comigo: você vai liderar uma base missionária, e dessa base missionária você vai lançar flechas que vão tocar em muitas nações. E a gente tem orado muito por esse tempo, né? E assim, a gente tem sonhado com isso. Todos os anos nós recebemos muitos missionários aqui na nossa igreja, inclusive o Clayton, né, que é o fundador desse canal, que está fazendo esse documentário, também é um missionário. A gente acabou de receber ele aqui esses dias. Então toda essa experiência de missões, ela foi algo extraordinário que Deus me chamou para viver. E o grande desafio que eu enfrentei foi por ser um jovem, primeiro jovem, né, o grande desafio por ser jovem. Segundo desafio, atualmente ser solteiro. Então você é um jovem, você é solteiro e Deus te chama para viver pela fé. Cara, isso é muito desafiador. Então eu vivi muitas experiências de dependência de Deus, de confiar em Deus, de esperar o tempo de Deus, de esperar a hora de Deus. E tudo isso foi um processo que a gente veio vivendo, veio aprendendo, veio crescendo. E hoje, sem dúvida, eu digo que responder ao chamado de Deus foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. A minha vida hoje, realmente ela tem um significado, ela tem um propósito. Eu sei porque eu existo, eu sei porque eu estou aqui. E nós experimentamos assim um crescimento muito grande com relação a alcançar jovens para a realidade local da comunidade onde a gente está inserido, né? Então a gente tem alcançado muitos jovens, muitas vidas têm sido alcançadas pelo Senhor através da minha resposta naquele dia. E talvez você esteja ouvindo esse documentário hoje e Deus está te chamando para você dar uma resposta a ele, né? E eu quero te perguntar: o que vale a sua vida se não estiver no centro da vontade de Deus? Pensa sobre isso. Talvez você esteja fugindo da vontade de Deus para a tua vida, e esse é o tempo que Deus está te chamando para alinhar a tua vida ao propósito dele. Bem, né? Fé, a gente tem um texto clássico de Hebreus 11 que diz que a fé é o firme fundamento, né? E a certeza. Então traz aqui um fundamento e uma certeza. Mas eu tive um entendimento sobre fé que foi o diferencial da minha vida. Mudou a minha vida esse entendimento sobre fé. Fé é enxergar como Deus enxerga. Ao longo da história, Deus sempre deu visão a homens. Deus possibilitou homens enxergarem o que Deus estava enxergando. Então, fé é você conseguir enxergar algo antes que aquilo exista na ótica humana e você conseguir enxergar na perspectiva do céu. Por exemplo, há um ano atrás eu orava pedindo a Deus um terreno. Dizia: Deus, nós precisamos de um terreno para a construção da igreja, para a construção da base. E aí eu orei durante um ano por esse terreno. E Deus me mostrava o terreno, Deus me mostrava como seria. E um dia eu perguntei a Deus, depois de um ano de oração: Deus, a gente orou um ano e o Senhor não nos entregou o terreno. E aí o Senhor me fez uma pergunta, né, no meu interior. O Senhor falou assim para mim: qual foi o dia que você saiu para procurar o terreno? E eu falei: realmente nunca. E naquele dia eu decidi procurar o terreno, e no dia seguinte nós conseguimos o terreno.
Nós compramos o terreno sem um centavo e nós conseguimos pagar todo o terreno no espaço de 1 ano. Então eu consegui ver algo que Deus estava vendo e eu me movi sentindo aquilo que eu via, e o Deus que é todo poderoso, que é Senhor, trouxe a existência. Então o grande desafio da fé é você ver além do que os seus olhos veem, é você enxergar na perspectiva que Deus enxerga. E aí Deus muitas vezes ele vai te mostrar coisas que muitas vezes o seu olho não vai ver, mas você vai conseguir enxergar pelos olhos espirituais, né? Fé é você olhar para um casamento destruído e Deus dizer, eu vou restaurar, e você crer e você começar a se mover por aquilo. Então fé de fato é essa convicção que vem e nasce no nosso coração a partir do momento que a gente começa a olhar pela ótica do céu. Eu estaria em qualquer outro lugar, uma cidade grande, com grandes oportunidades, mas eu consegui enxergar o que Deus estava enxergando para essa cidade. Então eu me movi em obediência àquilo que Deus estava me mostrando, em fé, e Deus honrou e Deus tem honrado, né? Em muitas outras áreas da minha vida eu tenho buscado e pedido ao Senhor, o Senhor me mostra, me possibilita ver como o Senhor está vendo, me possibilita enxergar como o Senhor está enxergando. E quando eu começo a enxergar como Deus está enxergando, aí sabe o que eu penso? É como Davi. Todo mundo enxergava um grande gigante, um forte gigante. Tinha guerreiros muito mais preparados do que Davi, tinha guerreiros muito mais habilitados do que Davi ali. Mas quando Davi chega naquele lugar, ele vê como Deus estava vendo. Ele não olha o tamanho do gigante, ele olha o tamanho de Deus. E para aquele gigante, aos olhos de Deus era nada, era um rele gigante. E Davi conseguiu ver isso, e por isso Davi teve fé, desceu aquele campo de batalha e venceu aquele gigante. Comece na vida a enxergar pela ótica de Deus, e você vai ver que você vai viver coisas sobrenaturais. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Grave isso no teu coração, que Deus te abençoe. Foi uma honra imensa participar desse documentário. Espero que a minha vida tenha abençoado a tua vida, que o meu testemunho tenha inspirado você para viver algo poderoso em Deus. Lembre-se, o que vale a sua vida fora do centro da vontade de Deus. Então corra hoje para esse lugar. Que Deus te abençoe e que a paz do Eterno esteja sobre você.